As we come to the table this morning to remember our Lord, Ao nos achegarmos diante da mesa nessa manhã para nos lembrarmos do Senhor, I'd like for us to consider some verses out of 1 Peter. eu gostaria de considerar com vocês alguns versículos em 1 Pedro. 1 Peter chapter 1, starting in verse 18. 1 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 18. 1 Peter 1, 18. 1 Pedro 1, 18. Knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your fathers, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, but with precious blood, as of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ. mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. For he was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in these last times for the sake of you, Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. As we look at these verses, Quando olhamos para esses versículos, you see at the beginning of verse 18, nós vemos aí logo no início do versículo 18, it says, knowing. diz aí, sabendo. We come here today knowing Nós nos achegamos aqui hoje sabendo that Christ has sacrificed himself for us. que Cristo a si mesmo se sacrificou por nós. And if you don't know that, E se você não sabe disso, we would say today is a day of salvation. nós queremos te dizer que hoje é o dia da sua salvação. But we're thankful that we know him. Mas somos gratos porque podemos conhecê-lo. And because you know somebody, E porque você conhece alguém, we can do this in remembrance of him. nós podemos fazer isto em memória dele. When we gather today, Nós nos reunimos hoje. we feel like we are the ones that are so blessed. Nós nos sentimos como aqueles que são tão abençoados. And we thankful for all the blessings we've received. E nós agradecemos por todas as bênçãos que já temos recebido. But he, in a similar way, Mas ele, de uma maneira similar, he feels blessed ele também se sente abençoado, because he has brought many sons unto himself. porque ele tem trazido muitos filhos para si mesmo. Because of his great love, Por causa do seu grande amor, he drew us unto himself. ele nos atraiu para ele mesmo. We who were separated, Nós estávamos separados. we who had no hope in life, Nós não tínhamos nenhuma esperança na vida, because of his great love, mas por causa do seu grande amor, we have been brought near. nós fomos trazidos para perto dele. There's a phrase that I often hear in Brazil. Há uma frase que eu frequentemente ouço aqui no Brasil. Actually, we hear it Na everywhere. verdade, essa frase eu ouço em qualquer lugar. When they're describing a particular problem, Mas quando um problema em particular ele vai ser a descrito, particular situation, uma situação em particular precisa ser descrita, even within the assemblies, mesmo no meio das assembleias. they say, "Oh, Brother Mac, Alguém diz assim: "Oh, irmão Mac, that's complicated." isso aí é complicado." Actually, for every complicated problem, Na verdade, para cada problema complicado, there's actually one simple solution. geralmente há uma solução que é bastante simples. It's Christ. É Cristo. We make it complicated. Somos nós quem complicamos. If you really stop and think about Se it, você realmente parar e pensar sobre isso, the most complicated thing in history, a coisa mais complicada em toda a the história, most complicated thing throughout all of eternity, a coisa mais complicada por toda a eternidade, is when man, é quando o homem, made in the creation and image of God, a criação, você sabe, foi criada à imagem de Deus, with a purpose, com um propósito, was placed in a garden. e foi colocado ali então o homem e a mulher no jardim do And then Éden. because of man's failure and sin, Então, por causa do pecado e da queda do homem, was separated from God. então o homem agora ele está separado de Deus. How was God, Como é que Deus, the holy, righteous o God, Deus santo e justo,
going to restore that relationship. Agora ele irá restaurar esse relacionamento. That was the most complicated issue throughout history. Aqui está, através da história, o problema mais complicado. There was a separation Há uma separação. that no one could figure out. Então agora há uma separação que ninguém pode consertar. But in the counsel of God, Mas no conselho de Deus, our beloved Lord Jesus o Christ nosso amado Senhor Jesus Cristo, said, I am willing to be the solution. ele disse: eu me disponho a ser a solução. Before the foundation of this Antes da world, fundação desse mundo, he knew that he would be that precious Lamb of God. ele sabia que seria aquele precioso Cordeiro de Deus. And out of the love for his Father, E por causa do seu amor para com seu Pai, a love for us, a love for his o church, seu amor para conosco e para com sua igreja, he willingly came to this earth ele se permitiu vir a essa terra and offered himself as a e sacrifice. oferecer-se a si mesmo como um sacrifício. That precious blood of Christ was shared. Aquele precioso sangue de Cristo foi derramado. That body was broken. Aquele corpo foi quebrado, partido. His body was broken O seu corpo foi partido so that our broken bodies could be made whole. para que os nossos corpos quebrados fossem restaurados. His spotless blood, Esse sangue sem mancha e sem mácula. that imperishable, that precious blood, Aquele sangue fresco, precioso. that blood, Aquele sangue, the precious blood, o sangue precioso. was shed for our defiled blood. Ele foi derramado pelo nosso sangue, que era um sangue pecaminoso e Because contaminado. of his great love, Por causa do seu grande amor, he restored us unto himself. ele restaurou-nos para ele mesmo. Do we realize the greatness of what has occurred? Nós percebemos a grandeza de tudo que ocorreu. We're thankful that we can gather every day, Nós- every Lord's Day for this table. Nós somos gratos porque podemos nos reunir com regularidade diante da mesa do Senhor. And we just have a desire that it never become common or routine to us. E o nosso desejo é que isto nunca se torne comum ou uma rotina para nós, And in a very fresh way. e de uma maneira bastante fresca, Last night we asked the question, what do you see? e que ela permaneça bastante fresca. When you look at this table, Quando olhamos para essa mesa, what do you see? o que você vê? Do we just see a cup and a loaf? Nós vemos apenas um cálice e um pão? When the Lord was having supper with his disciples, Quando o Senhor tinha aquela ceia com seus discípulos, he had a cup and a loaf. ele tinha um pão e um cálice. But then he opened the eyes of his Mas disciples. então ele abriu os olhos dos seus He discípulos. said, yes, this is a cup. Ele disse: sim, este é um cálice. But do you know the spiritual reality of this cup? Mas você sabe a realidade espiritual deste cálice? This is the blood shed for you. Este é o sangue derramado por It will vocês, cleanse you of all your que sins. te limpa de todos os pecados. You see a loaf of bread. Você vê um pão aqui como está, But behind that, mas por trás deste pão there's a spiritual reality há uma realidade of espiritual. the body of Christ being broken. O corpo de Cristo que foi quebrado, That we were able to celebrate this feast para today. que nós pudéssemos ser capazes de celebrar essa festa hoje. What a precious life our Oh, Lord laid down. Que vida preciosa que o Senhor derramou. Every time we take this table, Toda vez que participamos dessa mesa, my heart's desire o desejo dos nossos is corações to see a little more and more of the great reality of all this speaks of. é vermos um pouco mais e mais da realidade que a mesa nos fala. This is not just symbolic. Isso não é apenas simbólico. Outwardly, it can be a symbol, Sim, exteriormente pode parecer um símbolo, but it's far more than just an outward symbol. mas está muito além do que apenas um símbolo exterior. With the eyes of our hearts open, Que os olhos dos nossos corações sejam we can abertos see a testimony para vermos o testemunho of His great love, do seu grande amor. a testimony of one who gave Himself, Um testemunho daquele que deu-se a si mesmo. and a testimony of one who has such a hope set before us. E um testemunho daquele que colocou diante de nós tal esperança como What temos. great love. Oh, que grande amor. And the precious thing about it E a coisa preciosa acerca disso é, is as we take this table, quando participamos dessa mesa, we're testifying of all that He has done. nós estamos testificando de tudo que Ele tem The feito. greatness of His love, A grandeza do seu amor, the greatness of His mercy. a grandeza da sua misericórdia. We have a song that we sing back in the States. I don't know if it's been translated or not. Nos Estados Unidos há um salmo que nós cantamos lá, eu não sei se já traduziram para cantar aqui. And this song says, my sins, they are many.
Esse salmo diz: os meus pecados são muitos, Our sins are great. nossos pecados são grandes, Our sins, they're many. nossos pecados são We muitos. can't number them all. Nós não podemos nem numerá-los. Our sins, they are many. Os nossos pecados são muitos, But His mercy is more. mas a sua misericórdia é muito maior. His sins, they are many. Os pecados podem ser maiores. His mercy is Os more. pecados podem ser muitos, mas as misericórdias dele são His maiores. love is more. O seu amor é maior, é muito His love, mais. He loved us to the point of death. Ele amou-nos até o ponto de morte. Praise God, brothers and Graças a sisters. Deus, irmãos e irmãs. As we see this Ao table, olharmos para essa mesa, would the eyes of our hearts truly be open com os nossos olhos verdadeiramente to abertos, see more of the love of para Christ, vermos mais do amor de Cristo, to see more of His great para mercy, vermos mais da sua grande misericórdia, and also because of He realized that it wasn't just to save us, e também percebermos que ele não apenas quis nos salvar, but there was with an end in view. mas quando ele nos salvou, havia um propósito em vista, um He fim em has given vista. us a great hope. Ele tem nos dado uma grande esperança. And earlier in Peter, E aqui, como lemos em Pedro, it speaks that we've been born again with a living hope. aqui em Pedro fala que nós nascemos de novo, A hope agora com uma set before esperança us. viva, uma esperança colocada diante de nós. That how, when He was raised from the dead, E quando ele, o Senhor Jesus, foi levantado dos mortos, there's a life we now have within us. então aquela mesma vida agora temos dentro de nós. Yes, we remember His death, Sim, nós somos membros da sua morte, but we're also celebrating the resurrection from that death. mas nós também celebramos a ressurreição que veio daquela morte. That we now have a living hope. Agora nós temos uma viva esperança, We have a life within nós us. temos uma vida dentro de nós. This is a great day of celebration, Este é um grande dia de celebração and we want to proclaim that e nós queremos proclamar isto until He comes. até que ele venha. We're thankful for all of His precious and magnificent promises. Somos gratos por todas as suas promessas magnificentes e preciosas, And it's those became reality to us e que todas essas coisas se tornem realidade para nós, because of His willingness to lay down His life. simplesmente porque ele se permitiu vir aqui e derramar a sua morte. Sadly, among brothers and Com sisters today, tristeza digo, nos dias de hoje, no meio dos irmãos e irmãs, again, there's a simple problem we have. e novamente eu digo, é um simples problema que nós temos. We are not willing to lay down our lives for Nós one não another. temos permitido ou desejado derramar as nossas vidas. If we are honest, Se formos honestos, that's the greatest battle we face. aqui está a grande batalha que nos confronta. We look at brothers and sisters. Nós olhamos para os irmãos e irmãs. We see how they've treated us. Nós vemos como eles nos tratam. We see how they have hurt us, Nós vemos como eles têm nos machucado. how they've offended us. Como eles têm nos ofendido. And we're unwilling to lay down our lives E for them. nós não estamos dispostos a derramar as nossas vidas em prol deles. And as we do lay down our Mas lives, se nós derramarmos as nossas vidas, His life is released, a sua vida será and liberada. there's that restoration. E haverá então uma restauração. This is what we saw in His life. É isso que nós vimos na vida dele. He came to His own. Ele veio para os que His eram own seus, received Him not. mas os seus não o receberam. They rejected Him. Eles o rejeitaram. They despised Him. Eles o desprezaram. They utterly turned against Him. E eles todos se voltaram contra ele. Yet, because of His great love, Mas sim por causa do seu grande amor. it never impacted His purpose and life at all. Essas rejeições nunca impactaram de maneira nenhuma o seu amor. In the most difficult times of His life, Nos tempos mais dificultosos da sua vida, it says He set His face toward é Jerusalem. dito que ele acertou, ele colocou o seu rosto voltado para Jerusalém. And what does that mean? O que isso significa? He wasn't just going to Jerusalem as a tourist. Ele não estava apenas indo para Jerusalém como um turista. He knew what lay ahead of him. Ele sabia o que estava ali esperando lá. He knew that Ele there was a sabia. cross there. Ele sabia que lá havia uma cruz. And he shared about His death. E aí, então ele compartilha sobre a sua morte. But the precious thing about our Lord Mas a coisa preciosa acerca do nosso Senhor was He saw beyond. é que ele via além. He saw the joy set before Ele Him. via a alegria que estava proposta diante And every dele. time He spoke of that E cross, toda vez que ele fala daquela cruz, He also spoke of His ele resurrection, também fala acerca da sua the ressurreição. hope set before Him. A esperança que estava The joy colocada set diante before dele, him. a alegria que estava diante dele. What was that joy? Agora, que alegria era essa? It was the joy of bringing many sons to glory. Era a alegria de trazer muitos filhos à glória. The joy of bringing us back into a place of oneness and unity, communion with Him. A alegria de trazer-nos de volta para aquele lugar de
de unidade e de testemunho para com Ele mesmo. We have been redeemed with precious blood. Nós fomos redimidos com sangue precioso. And what that has done to us, O que isso tem feito para nós? it has made each and every one of us Tem- very precious in His eyes. Tem feito cada um de nós muito precioso para Ele. We sit here this morning Nós nos sentamos aqui nessa manhã as the most blessed ones upon this earth. como aquelas pessoas mais abençoadas sobre a face de toda a terra. And in spiritual reality, E em realidade espiritual, joining with ones throughout this earth nos ajuntamos com todos aqueles ao redor desse who are mundo remembering Him in many que places, estão em muitos lugares diferentes se lembrando dele, testifying of His great love, testificando do seu grande amor, testifying of His great work. testificando da sua grande obra. So we pray that as we come to this table Então, this morning, oramos para que ao chegarmos diante dessa mesa nessa manhã, it would not just be a mental exercise, não apenas seja um exercício mental, but as we know this within our hearts, mas que saibamos disso em nossos corações. the more we see of the reality of this E table, quanto mais virmos a realidade dessa mesa, the response we have a resposta que teremos is a release of a spirit of worship, remembrance of Him, é liberarmos o nosso espírito em adoração para com Ele, testifying of who He is. testificando de quem Ele é. Our eyes are upon Him, Os nossos olhos devem estar sobre Ele, not upon ourselves, não sobre nós mesmos, but upon Him who mas sobre first Ele. loved us Sobre Ele que primeiro nos amou and gave Himself for e us. entregou-se a si mesmo por nós. Lord, we do pray today, Senhor, oramos hoje, as we are in Your presence, ao estarmos aqui na Tua presença, because of the great work You have done. por causa da grande obra que o Senhor fez. Lord, each of our hearts in a fresh way Senhor, cada um dos nossos corações de uma maneira fresca. would be reminded of Your great love, Seremos lembrados do Teu grande amor, of Your great mercies, da Sua grande of misericórdia, Your great do purpose, Seu grande propósito, of the living hope that we've been brought da into, esperança viva para a qual fomos trazidos. and it would release within us E que seja liberado em nós a sweet fragrance of sacrifice and offering unto You. uma doce fragrância de uma celebração, de um sacrifício que fazemos a Ti. May You receive all that You are worthy of this Que morning. o Senhor receba tudo que o Senhor merece, que o Senhor é digno nesta manhã. Thy precious name we pray. Em Teu precioso nome é que nós oramos. Amen. Amém.